Olá, meus amigos, vocês aí que me acompanham no canal Boa Notícia. Um bom dia para vocês, ou boa noite, ou boa tarde, não sei que hora que você está vendo esse vídeo, mas que Deus abençoe que você tenha um dia em se tratando aí de datas, né? Um dia abençoadíssimo, tá? Hoje amanheci o dia assim um tanto pensativo, observando as coisas, o mundo, como eles são, como a gente é o que tem, né? Nós somos aceitos pela sociedade baseado naquilo que nós temos, observando como é o homem, esse jeito nosso de ser, né? Primeiramente, se vocês veem o barulho de carro, moto passando, pessoas, é porque eu estou gravando sem estúdio, sem nada, apenas sentado na minha mesa de computador, gravando aqui no meu celular, portanto é bem possível que haja aí ruídos, né? Barulhos externos. Dito isso, vamos então seguindo. Então eu estava observando, né, como nós somos o contrário de Deus nesse quesito. A gente às vezes se apega a coisas que para a gente de fato é importante, né? Às vezes é de fato, para a gente é importante ter uma casa bonita, ter um carro, ter uma mansão, andar com roupa de marcas, né? Andar aí de uma forma bem elegante, muito bem vestido, mostrando poder, ostentando. Isso de fato para o ser humano é bom e a gente gosta disso. O problema não é a gente gostar disso, o problema é a gente deixar que isso venha a influenciar o nosso dia a dia, a nossa vida, o nosso comportamento, as nossas relações. Para Deus, o importante de tudo que existe não são as jazidas de ouro, não são as jazidas de diamante, não é todo o dinheiro do mundo produzido pela inteligência humana que Deus nos concedeu. Não, não é isso o mais importante. Para Deus, tudo isso é meramente instrumentos, objetos, coisas que Deus deixou para que nós tenhamos uma vida digna, para que nós possamos viver bem, para o nosso conforto, enfim, nada mais do que isso. O importante é sempre a gente. Nós somos importantes perante Deus. Perante a... Só passar o carro aqui. Pela Bíblia, segundo nós vemos, a vontade, a, a vontade, né, ali o sentimento de Deus, né, a criação de Deus, o ideário dele, nós somos o principal, nós somos a coroa. Então tudo isso está tudo abaixo de nós. Nós somos o mais importante. E muitas vezes nós não entendemos isso no âmbito da coletividade. Para Deus não é eu que sou mais importante, somos nós, o ser humano, a raça humana, não é eu, o Osair, exclusivamente. Somos nós. E quando eu digo raça humana, estou me referindo a mim, estou me referindo ao homem mais rico do mundo, ao homem mais pobre do mundo, ao homem mais bonito do mundo, ao homem mais feio do mundo, ao homem mais pleno no aspecto físico, ao homem mais deficiente do mundo, enfim, ao homem branco do olho azul, ao caucasiano, ao indígena, ao negro, ao eslavo, a qualquer pessoa, ao humano, né? Para Deus, esse é o mais importante, não eu especificamente. Todos somos importantes para Deus, como raça humana. E aí está o problema que pega nessa ganância que nós temos. A gente enxerga que ao invés de a raça humana ser o mais importante, para Deus a gente vê que a gente, eu, Osaí, sou o mais importante. Ainda que eu não ache isso, ainda que eu não pense isso, mas inconscientemente é isso que acontece. As minhas atitudes são como se eu fosse o mais importante, porque eu quero ter, eu quero ser, e aí eu me sinto bem com isso em detrimento do outro. Muitas vezes eu tenho comportamento que vem a tirar alguma coisa do outro, vem a prejudicar o outro, mas o importante é eu ter. Muitas vezes eu nem faço nada que prejudique, mas às vezes eu deixo de ajudar o outro, eu deixo de dar a mão, porque muitas vezes aquela mão vai tirar alguma coisa de mim. Desculpe, está coçando aqui o meu olho aqui, então. Desculpe aí. Muitas vezes eu não ajudo porque ali vai me faltar alguma coisa. Eu me lembro um dia quando Deus, ele trabalhou muito na minha vida com uma cena. Eu estava sem dinheiro,
eu tinha apenas R$ 20, e eu não tinha perspectiva se dentro dos 2 ou 3 dias eu ia receber alguma coisa. Então eu estava almoçando no restaurante, e passou um jovem, falou: moço, eu estou com muita fome, me dá um prato de comida. Ele não pediu dinheiro para dizer que ele ia gastar com droga, com pinga, pediu um prato de comida. E eu só tinha, além daqueles 10 que eu ia pagar da minha comida, eu acho que eu já tinha até pagado, só tinha mais R$ 10. Pensei, isso aqui eu tenho que garantir amanhã. Eu ia almoçar, ia ficar sem janta, mas ia garantir o almoço do outro dia. E eu não paguei a comida para ele. E o moço foi embora, continuou com fome. E eu não ajudei. Passado um tempo, no outro dia eu recebi, e graças a Deus eu tive fartura, em abundância, e não precisei daqueles R$ 10 para almoçar. O que Deus falou comigo com aquilo? A Bíblia diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele tudo fará. Significa que Deus quer que nós confiamos nele, entregamos a nossa vida para ele, confia que ele faz tudo acontecer do jeito certo, na hora certa. Ele age, e ele não vai deixar faltar comida para mim. Então ele quer, Deus não vai fazer com que caia uma mala do céu com comida, para dar comida para aquele rapaz. Ele usa os seus instrumentos, que somos nós, os próprios seres humanos, um para ajudar o outro. Ele usa isso. Então o que Deus queria era que eu, como instrumento dele, ou em tese eu deveria ser, tivesse ajudado aquele rapaz. Não obstante, eu não ajudei, o rapaz ficou com fome. Será que ele almoçou naquele dia? Será que ele comeu alguma coisa naquele dia? Será que ele dormiu com a fome saciada? Ou será que a minha atitude fez ele dormir com fome? A gente não sabe, eu não sei, eu nunca mais ouvi. Mas de uma coisa eu sei, eu aprendi. Tive grandes lições, que aquele jovem, ele é tão importante para Deus tanto quanto eu. E Deus provou para mim, então, que ele cuida, que no outro dia eu recebi dinheiro, até que eu não teria mais perspectiva de receber, eu recebi. No outro dia almocei tranquilamente, jantei, tive farturas, sabe? Deus mostrando que o mais importante é a coroa da criação, é o ser humano, não eu especificamente, ou você especificamente, para que nós entendamos que Ele quer que, assim como Ele me ajude, eu ajude os outros também. Eu vim ajudar os outros, eu vim estender a minha mão para as outras pessoas. A Bíblia nos cobra isso. A Bíblia fala, Paulo fala em Romanos, nós vamos falar muito nessa referência aqui, nesse canal sempre, porque é muito importante, e também é a Bíblia ensinando. Ele diz assim, Paulo disse, o adultério, o roubo, enfim, se existem outros mandamentos, nisso resume: amarás o próximo como a ti mesmo. Então aqui resume todos os mandamentos: amar o próximo. Quanto Deus quer, se importa que nós venhamos ajudar as pessoas, os outros, as outras pessoas, o nosso próximo. O quanto para Deus é importante. Nós vemos o caso ali a parábola do bom samaritano. O homem estava lá, foi assaltado, estava aqui meio morto, passou o sacerdote, não quis ajudar. O levita, ele tinha lá os seus motivos, mas isso não justifica nada. O próximo está acima de qualquer coisa. Passou o samaritano, parou tudo, interrompeu a sua viagem, levou aquele homem até o hospital, deu 2 dinheiro para ele, vamos dizer assim, pagou ali o do momento, falou: olha, se precisar de mais eu volto e pago mais posteriormente. A Bíblia não menciona que ele foi cobrar depois daquele homem, depositou na conta dele, não, foi fazer um acerto, não, ele tirou dele para ajudar o ser humano, porque aquele homem que estava caído é tão amado por Deus quanto o samaritano, quanto o sacerdote, quanto o levita. Todos são amados. Por isso nós temos que estar com a nossa mão para ajudar pessoas.
Alguém pode dizer assim, poxa, mas as pessoas não administram a sua vida, entram em dificuldade. Eu tenho que ajudar. Exatamente por isso que Deus não pede para você dar sofá novo, dar camisa de marca, da mansão. Exatamente por isso que Deus não te cobra isso. Deus cobra de você ajudar com apenas o necessário para a vida. Exatamente por isso. Porque aquela pessoa que administre bem a sua vida, ela vai ter sofá novo, vai ter mansão, carro zero. Só que isso é luxo, é coisa nossa, é como aquilo que a gente estava dizendo antes, né? Aquela vontade de ostentação. Só que isso não é necessário para viver. Você tiver com uma roupinha de tergal, uma roupinha de malha fria, uma roupinha simples, você tendo uma comida simples, uma casinha simples, você vive do mesmo jeito. Às vezes um banquinho de madeira para sentar, um toquinho de madeira, você senta e se agasalha, você não precisa de luxo. Então por isso que Deus cobra apenas o necessário para a vida, para que ninguém venha ter como desculpa. Todos nós somos passíveis de errar, inclusive administrativamente. Agora, Deus cobra de nós ajudarmos uns aos outros apenas aquilo que é necessário para a vida, aquilo que traz vida, alimentação, apenas isso, porque isso aqui está fora dessa falta de administração. Errou? Mas Deus quer que nós vamos lá, damos a garantia de vida para aquela pessoa, o alimento, enfim, a roupa, enfim, para que aquela pessoa viva. Apenas isso, exatamente para não entrar nesse âmbito, nessa região da administração, do cuidado. Fulano errou. Não, apenas a comida, é isso que Deus cobra. É tão simples, porque quando você, tendo o que comer, o que vestir, a Bíblia diz, estejamos contentes. O resto é só busca demasiada do homem, é só ganância, e às vezes até bacana isso, mas desde que isso não seja a prioridade. O necessário para a vida é isso, estejamos contentes. Você tendo o que comer e o que vestir, você já pode ser feliz, porque você é uma pessoa realizada, porque a bênção de Deus está na sua vida. Então por isso que Deus cobra apenas isso. Então ninguém tem desculpa perante Deus dizer, Senhor, eu não ajudei por aquilo outro, e por isso que a Bíblia não estabelece critérios para ajudar pessoas, porque é apenas isso, Alguém ainda diz, mas se ajudar a pessoa vai se acomodar. Uma pessoa que ganhar esse tipo de ajuda, onde ele só vai comer e viver, enfim, e ele se acomodar com isso, essa pessoa precisa muito mais de ajuda ainda, porque ela tem um problema gravíssimo, falta de iniciativa. Essa pessoa precisa de muito mais ajuda, ao contrário do que a gente tende, né? Vai ser um preguiçoso, então não vou ajudar. A Bíblia não tem critérios, em lugar nenhum a Bíblia estabelece critério. O Senhor Jesus disse, nós vamos repetir muito isso também, lá em João, nisto conhecereis que sois meus discípulos, amai-vos uns aos outros. Amar, agir, mostrar esse amor com atitude. O amor na Bíblia é muito mais do que ação. Aliás, é muito mais do que sentimento, é ação, é fazer. Aquele samaritano talvez nunca tivesse visto aquele assaltado, mas ele abraçou a sua causa, cuidou dele. Ele agiu. Às vezes o sentimento nem existia por aquela pessoa, mas existia compaixão com o ser humano, não com a pessoa exclusiva, mas com o ser humano. Amar o ser humano, amar as pessoas, ainda que você não conheça, ainda que você não ama o fulano de tal que você não conhece, mas você ama as pessoas. E ele agiu, ele foi além do sentimento, ele agiu. É isso que Deus quer que nós façamos como igreja, como pessoas, como ser humano. A igreja é só uma extensão do que nós devemos ser como ser humano. Deus abençoe a vocês, deixa o like aí, divulga o vídeo, nos ajude com esse canal, levar essa palavra para mais pessoas. Muitas pessoas precisam também de crescer, de aprender. Nós temos que interagir uns com os outros, está passando o carro na rua, o vendedor, mas vamos que vamos aí, tá bom? Deus abençoe a vocês. Olhem por nós, estamos juntos. Deus abençoe.